Você provavelmente já ouviu aquela frase que a melhor forma de se aprender alguma coisa é ensinando essa coisa para outra pessoa. É uma frase meio clichê? É, mas é um clichê que funciona. Quando a gente estuda a parte de ferramentas de aprendizagem, existe uma ferramenta chamada de pirâmide de William Glasser. Ela diz basicamente o quão eficiente é uma determinada estratégia ou ferramenta de aprendizado em relação ao quanto eu vou reter do conteúdo. Para vocês terem uma noção, a gente tem uma retenção de mais ou menos uns 10% do conteúdo que a gente lê, uns 20% do conteúdo que a gente escuta, mas quando eu vou ensinar alguma coisa para alguém, a minha taxa de retenção desse conteúdo vai pular para 95%. Ou seja, de tudo que eu estudei, se eu ensinar isso para alguém, eu só vou esquecer 5%. Então é uma retenção muito grande. Então, se a gente conseguir instrumentalizar isso de alguma forma um pouco mais eficiente para o nosso aprendizado, a gente consegue aprender melhor. Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente vai reter mais informação, se a gente ensinar o que a gente está estudando para alguém, será que a gente não consegue transformar isso em uma ferramenta útil para o nosso aprendizado? Existe um cara chamado o Richard Feynman, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Vocês assistiram Oppenheimer? O Richard Feynman é um dos físicos que ajudou no processo de desenvolvimento do projeto Manhattan, que é o projeto que criou a bomba atômica. Ele era um físico teórico dos Estados Unidos, ele trabalhava como professor universitário, ele desenvolveu uma ferramenta que ela funciona como se fosse um método de estudos estruturado. Ele era conhecido como um grande explicador, ou seja, ele conseguia fazer com que um conteúdo complexo ficasse um pouco mais fácil, e essa ferramenta do método Feynman, ou da técnica Feynman, que a gente pode usar para melhorar o nosso processo de aprendizado. O Feynman ele tinha uma teoria sobre o conhecimento que eu particularmente achei interessante. Ele falava que quanto mais simples é a explicação que você consegue dar para um fenômeno complexo, maior é o teu domínio sobre ele. Então a habilidade de conseguir explicar alguma coisa de uma maneira um pouco mais simplificada, mas não simplista, e sim com uma linguagem comum, sem colocar muito floreio, sem adicionar muita coisa e se fazer ser entendido, isso era um sinal de que você efetivamente conseguiu absorver o conteúdo, então você aprendeu aquilo. Então ele desenvolveu uma ferramenta que tem basicamente 4 etapas que a gente pode usar para reforçar e acelerar o nosso aprendizado. A técnica Feynman vai fazer com que a gente tenha um senso um pouco mais apurado e saiba o que está faltando para a gente estudar. Então vamos direto para a parte da aplicação da técnica, que vai ser mais interessante para a gente. Primeiro passo que a gente vai ter que fazer, escolher um conceito. Qual vai ser esse conceito? É basicamente o tema que você quer aprender. Quero aprender sobre física quântica, beleza? Então esse vai ser o tema que eu vou estudar. O que eu preciso fazer sobre ele? Eu vou captar a maior parte das informações básicas que eu preciso, ou seja, eu vou pegar aquelas informações iniciais. Quais informações e de onde elas vão sair? Pode ser de qualquer lugar. Posso usar um livro, posso usar um canal do YouTube, posso usar um material didático, posso usar videoaula, palestra, qualquer coisa. Nesse primeiro momento você não precisa se aprofundar no conteúdo, você não tem que ter todas as informações. Você precisa captar as informações básicas para entender sobre o que você está falando. A partir do momento que você já estruturou esse conteúdo, você já estudou ele, está na hora de a gente ir para a segunda etapa, que é basicamente você conseguir explicar isso para uma criança imaginária. Pense que você precisa pegar esse conteúdo que você estudou agora e você vai explicar ele para o teu irmãozinho ou para o teu filho, uma criança de 8 anos de idade. Ele muito provavelmente nunca ouviu falar sobre nada disso que você está dizendo. Então você vai ter que simplificar muito para você conseguir se fazer entendido. Você não vai poder usar jargão, você não vai poder usar nenhum termo técnico muito refinado. Se você falar alguma palavra estranha, você vai ter que explicar o que essa palavra estranha significa. A ideia dessa segunda etapa é que a gente estruture todo esse conteúdo que a gente absorveu de uma forma mais simples. E quando a gente faz esse processo de explicar o conteúdo, a gente começa a detectar quais são as nossas falhas de raciocínio. E daí a gente vai para a terceira etapa do método Feynman. O que acontece? Quando a gente começa a fazer essas explicações, a gente percebe que tem falhas, tem inconsistências. Poxa, eu usei essa palavra aqui. Essa pessoa não vai entender essa palavra. Como é que eu faço para traduzir ela? Eu não sei como é que eu traduzo ela. Olha só, a gente já descobriu que tem uma coisa específica aqui, a gente não conseguiu entender. Ou, nossa, essa explicação aqui ficou muito ruim, ficou muito confusa. Eu não consegui me expressar da maneira que eu deveria para que quem está me ouvindo consiga entender. De novo, a gente achou uma falha no nosso processo de aprendizado. Quando a gente faz essa explicação, mesmo que seja para uma criança imaginária ou seja para algum familiar, algum conhecido, teu bichinho de estimação, a gente começa a falar de maneira verbal ou a escrever de uma maneira um pouco mais estruturada o que a gente entendeu, e a partir disso eu começo a detectar onde estão as falhas do meu estudo, onde estão as coisas que eu não entendi. Então, ao invés de eu ficar revisando todo o conteúdo, eu vou voltar e vou focar só naquilo que eu não entendi efetivamente, porque na prática é aquilo
que está faltando para mim. Então agora que eu já sei quais são as minhas lacunas, eu vou começar a buscar o que está faltando para eu conseguir entender esse conteúdo. Então eu vou pesquisar, vou reler o material, vou reestudar, vou pesquisar alguma coisa adicional só sobre aquele tema que eu não entendi direito. Então a gente vai conseguir fazer uma pesquisa um pouco mais orientada. Ao invés de eu ficar reciclando o conteúdo, voltando várias vezes em coisas que eu já entendi, eu vou só naquilo que eu preciso realmente entender. Fez esse estudo, revi todo o conteúdo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou reexplicar. Quando eu faço esse processo de reexplicação, ou seja, volto lá para a etapa 2, reexplico para a criança e daí eu revejo para ver o que está faltando no meu raciocínio de novo. Consegui tirar aquela palavra esquisita, consegui colocar alguma coisa que seja um pouco mais entendível, mas ainda assim não está muito bom. Acho que dá para melhorar um pouquinho. Então eu volto lá, reestudo esse tópico, só esse tópico que eu não consegui explicar direito, e daí eu vou repetir esse processo, quantas vezes forem necessárias, até que eu tenha uma explicação boa e simples para aquilo. Já passei pela terceira etapa, agora eu consegui uma explicação boa, de forma simples, para esse conteúdo complicado que eu estava querendo estudar. Agora a gente vai para a quarta etapa, que é uma das etapas que vai fazer a parte da consolidação dos conceitos. A partir do momento que eu entendi essa coisa que eu quero estudar, agora eu vou começar a criar paralelos entre isso e outras coisas. Então, por exemplo, achar um exemplo de aplicação prática, encontrar alguma coisa que seja parecido, fazer uma analogia que funcione para aquilo. Eu estou estudando sobre processo de fabricação de manteiga, né? Um processo bem específico. Mas será que tem alguma coisa que seja parecida com a manteiga, que eu saiba como é que seja fabricada? Poxa, a manteiga é feita de leite, mais especificamente de nata. O que dá para fazer com nata? Então eu começo a fazer essas perguntas, começo a investigar, e quando eu faço esse processo de investigação, eu estou reforçando aquele conteúdo que eu aprendi. Na prática, o que a gente está fazendo aqui é revisar o conteúdo sem saber que a gente está revisando. Isso vai fazer com que a gente assimile melhor essa informação que a gente teve acesso agora. Daí a gente vai pegar essa explicação que a gente já tem e vai ver se tem alguma coisa que precisa ser simplificada nela. Quais são os paralelos, quais são as conexões que eu consigo fazer entre esse conteúdo que eu aprendi agora e as coisas que eu já sabia antes. Essa etapa específica, ela vai ser responsável por consolidar o conhecimento, transformar ele em um bloco mais estruturado e facilitar a nossa memorização. Quando eu associo uma coisa nova a algo que eu já sabia anteriormente, fica mais fácil para mim recuperar essa memória. Então ela vai facilitar para que você saiba esse conteúdo que você aprendeu agora, mais para frente. Tá bom, professor, eu entendi o que é o método Feynman, sei quais são os 4 passos, mas que benefícios ele vai trazer para mim? Primeiro benefício, ele vai ajudar a desenvolver uma habilidade de comunicação mais refinada. Quando nós estruturamos essa explicação, a gente está aprendendo a transformar conceitos complexos em coisas mais simples. Isso vai fazer com que você consiga se expressar melhor. Então, quanto mais você vai usando o método Feynman, mais fácil fica para você conseguir explicar coisas complexas para as outras pessoas. Segunda vantagem, você vai desenvolver um senso mais refinado de pensamento crítico. Quando a gente usa essa técnica, a gente começa a questionar as nossas próprias informações e isso ajuda a gente a achar as nossas próprias falhas lógicas. E isso é bom para você desenvolver um raciocínio um pouco mais refinado. Essa técnica ela também vai ajudar você a fazer uma revisão um pouco mais consistente e mais rápida dos conteúdos. Como a ideia é que você fique repetindo as informações, você vai absorver elas de uma maneira um pouco mais rápida. E quando você quiser relembrar elas, você não vai ter que repetir o processo de estudo inteiro, porque você já conseguiu estruturar bem o teu conhecimento nas etapas anteriores. Além disso, o conteúdo também vai ficar mais interessante, porque vai ficar parecendo meio que um jogo. Você encontrou, fez a explicação, descobriu qual era a falha. Agora você vai procurar a resposta e vai encontrar a resposta para ela. Isso faz com que o teu cérebro interprete o conteúdo como sendo mais interessante. Então vai ficar mais fácil para você se manter estudando. Então a gente já sabe o que é o método Feynman, já sabe como é que usa ele, quais são as vantagens. O que você acha de um desafio para você conseguir usar ele a primeira vez? Faz o seguinte, pega o conteúdo que você estudou por último, alguma coisa que você leu ou que você tentou entender recentemente, vai na seção dos comentários desse vídeo aqui mesmo e digita, faz um textinho me explicando para mim o que você queria que eu entendesse, da maneira mais simples possível, sem usar jargão técnico, sem usar uma linguagem muito refinada. Pense que você está explicando para o meu filho, para uma criancinha de 8 anos. Ele vai ler esses comentários e você tem que explicar esse conteúdo que você quer ensinar para ele num texto pequenininho. É um bom desafio. Bora lá? Então espero os comentários de vocês e nos vemos no próximo vídeo.